a geopolítica do futebol e o poder do soft power no mundo. Se você vier a gostar desse vídeo, por favor, curta, compartilhe e mostre para todos os seus amigos e amigas e família e tudo mais. Nós precisamos do seu apoio e precisamos da sua audiência. Salve cidadãs e cidadãos do Sul Global, eu sou Vini Albuquerque, esse é o canal Correio do Sul Global, o canal que trata dos assuntos recorrentes nos países em desenvolvimento com a visão desses mesmos países. Bom, pelo que vocês podem ter percebido aí nos últimos dias, né, nas últimas 2 semanas, o que tem chamado a atenção do público brasileiro, mais até do que o público, mais até do que as notícias da guerra propriamente dita, é justamente a questão dos times brasileiros e sua competição no Super Mundial de Clubes. Infelizmente, ontem meu time, né, Mengão, ele acabou sendo eliminado pelo Bayern de Munique, mas felizmente hoje o Fluminense conseguiu passar para as quartas de final e ser mais um time brasileiro lá, competindo contra os times europeus e fazendo força para que o Brasil continue tendo, né, força no futebol internacional, né, resguardando aquilo que é a nossa maior tradição esportiva, juntamente com o Palmeiras, que acabou passando pelo Botafogo, né, e isso acaba tomando as atenções, né, do público brasileiro, muito mais do que as questões relacionadas ao próprio fim do mundo no Oriente Médio, questões relacionadas à guerra, questões relacionadas a armas nucleares, mas isso tem uma questão intrínseca também muito interessante, que é a geopolítica do futebol e o poder do soft power no mundo. Bom, para falar um pouco disso, a gente precisa falar dos interesses do presidente da FIFA, né, o Gianni Infantino, que inclusive é italiano, mas como a FIFA não tem grandes influências sobre o futebol da UEFA, né, o que acaba acontecendo é que a FIFA, de uma maneira geral, ela acaba sendo sempre preterida na questão de formação de competições que envolva os países europeus. Então a FIFA fica sempre sem meios, né, de fazer competições e poder ganhar dinheiro, poder movimentar dinheiro que não envolva os times europeus, porque a UEFA Champions League, na realidade, ela é uma competição que ela é organizada pela UEFA, que é a Confederação Europeia. Então a FIFA não vê a cor desse dinheiro. Então a FIFA sempre teve muito interesse em querer desenvolver uma competição em que ela pudesse colocar os clubes europeus juntamente com clubes de maior expressão de outras partes do mundo, porque dessa forma ela conseguiria ter acesso às rendas do mercado de futebol europeu, que é o maior mercado do mundo, né? Ao mesmo tempo que conseguiria unificar outros mercados que também são de interesse, como por exemplo Extremo Oriente, como China, Japão, Coreia do Sul, outros mercados importantes na América, como os Estados Unidos, que é um mercado do futebol que vem aumentando sua participação, né, nas receitas do futebol e está em franco crescimento, assim como outras escolas tradicionais do futebol mundial, que não respondem por grande somatório, né, das receitas do mundo do futebol, porém são escolas tradicionais, como é o caso do Brasil e da Argentina. O Brasil até tem muito mais presença no mundo futebolístico em termos de dinheiro do que a Argentina, mas a Argentina também é uma grande escola do futebol mundial e infelizmente ela ultimamente não tem conseguido performar de maneira mais competitiva em competições que envolvam Europa e América do Sul, por exemplo. Além disso, né, você tem também outras áreas do mundo que são menos privilegiadas do ponto de vista econômico, como é o caso do continente africano, que também estão representadas nas competições da FIFA, né? Além, obviamente, do futebol árabe, que também é um desses não sei se é um desses campeonatos emergentes que merecem a nossa atenção porque estão também em uma escalada de ascensão. Os times europeus têm interesse que o seu campeonato não seja socializado para o resto do mundo por 2 motivos. O primeiro é a socialização de receitas. Os europeus querem o seu futebol, né, as receitas do seu futebol concentradas no continente europeu. E em segundo lugar, eles não querem que haja grandes disputas entre clubes da Europa e clubes de outros continentes, justamente para que não haja
tanta troca de informações, né, táticas, técnicas, que façam com que os países dos outros continentes sejam efetivamente capazes de vencê-los, cada vez mais capazes de vencê-los, e diminuir o gap, o abismo técnico, né, que existe entre os países europeus e os outros continentes, o resto do mundo. Então, dessa forma, os europeus acabam tendo uma postura bastante protecionista com relação a esse mercado de futebol que eles conseguiram construir com muito dinheiro, né? E, obviamente, eles não têm interesse em socializar com outros mercados emergentes. Além disso, a FIFA também tem teve bastante dificuldades em constituir esse torneio, dentre outras coisas porque o calendário europeu, aliás, como o calendário da maioria dos países do mundo, né, é um calendário muito cheio. Então, sempre que a FIFA desejava fazer um campeonato mais longo, ela teria que colocar necessariamente em algum gap de calendário, em algum local no calendário em que os times europeus efetivamente pudessem jogar e pudessem estar livres. Então, aonde que a FIFA conseguiu encaixar? Nas férias de verão dos times europeus. Então, o Gianni Infantino conseguiu marcar esse Super Mundial de Clubes para junho e julho de 2025, substituindo a Copa das Confederações, uma vez que ele achou que um Super Mundial de Clubes teria muito mais apelo e teria muito mais atenção ao redor do mundo do que fazer uma mini Copa do Mundo, né, como é que era o formato da Copa das Confederações. E, de fato, ele acertou, porque ele colocou muitas camisas pesadas juntas para ser o evento teste da Copa do Mundo do ano que vem lá nos Estados Unidos. Mas isso é uma situação tão delicada que até mesmo o Rafinha, jogador brasileiro que joga no Barcelona, ele acabou falando alguma coisa que é uma opinião comum entre os jogadores que jogam na Europa. Bom, se é verdade que os jogos vão ser nas férias, qual é o interesse que um jogador de futebol tem em querer jogar uma competição no momento das suas férias? Ele não está de todo errado, mas obviamente que a FIFA, conhecendo isso, ela precisou se utilizar de estratagemas para convencer jogadores e também clubes europeus a seguir justamente um planejamento aonde pudesse agradar tanto os clubes quanto a própria FIFA, quanto a própria federação. Então, os clubes europeus de menor monta, principalmente o Red Bull Salzburg, né, que é o clube europeu com menos expressão que participou desse Mundial, ganhou algo em torno de 12 milhões de euros, até um pouco menos do que os clubes da América do Sul, que ganharam algo em torno de 16 milhões de dólares. Já os times de ponta na Europa ganharam algo em torno de 38 milhões de dólares para participar desse torneio, o que é uma coisa assim absurda. A diferença que você tem, até comparando os valores que são recebidos pelo futebol sul-americano, que recebeu mais do que o futebol asiático, que recebeu mais do que o futebol da América do Norte, da África, comparado justamente com os top de linha, né, a primeira prateleira do futebol europeu, que conseguiu ganhar muito mais dinheiro do que os seus adversários, que economicamente são mais fracos. Mas foi essa forma que a FIFA conseguiu convencer os europeus a participarem deste torneio. O interesse das outras confederações, né, que não a Confederação Europeia, é muito claro. Além de ganhar dinheiro, é tentar diminuir o gap existente entre o futebol europeu e o futebol do resto do mundo, e, se possível, obviamente, ser campeão do mundo. Muito provavelmente esse ainda é o objetivo do Palmeiras e do Fluminense, que permanecem na competição, nesse momento em que eu estou falando agora, né? Mas o objetivo da FIFA é um objetivo economicamente mais ambicioso até do que o dos clubes de fora da América do Sul. Ela quer ter uma Champions League para chamar de sua, uma vez que a FIFA não tem acesso às rendas geradas pela Champions League, que fica com a UEFA e com os clubes europeus, né? Obviamente que dessa forma, a FIFA, as confederações e as federações nacionais objetivam que haja uma socialização das rendas do futebol europeu e do mercado europeu com os times que são de fora da Europa, porque dessa forma, havendo mais condições econômicas para peitar os times europeus dentro de campo, espera-se que os times de fora da Europa consigam cada vez melhores resultados. E enfrentando os times europeus de maneira mais recorrente, é possível que os times de fora da Europa aprendam
novos conceitos táticos, novos conceitos técnicos e também diminua o gap dentro de campo, né? Diminui essa lacuna que hoje em dia, principalmente os times da primeira prateleira da Europa, do primeiro escalão, tem em relação ao resto do mundo, né? A grande questão por trás de todo esse mercado envolvendo o futebol internacional é também a projeção daquilo que os geopolíticos chamam de soft power, ou seja, um conjunto de características culturais, políticos, humanos, que fazem com que certas nações possam influenciar culturalmente outras nações, né? E dentro do futebol especificamente, o Brasil, a gente pode dizer, ou pelo menos foi historicamente, a grande força do soft power. Muitos países e muitos povos ao redor do mundo só conhecem o Brasil por causa do futebol, né? Mesmo que o Brasil seja um país influente dentro da América Latina, muitos países da África só conhecem o Brasil por causa do futebol. E assim é na Ásia também, e assim é na própria Europa. Então, o futebol pode ser para o mercado brasileiro e também para outros mercados ao redor do mundo uma grande arma de soft power. E dessa forma nós conseguimos influenciar culturalmente outros povos que não são tão próximos ao Brasil. Dessa forma também pensa os Estados Unidos, e dessa forma também pensa a Europa. O futebol, e principalmente a Champions League, é uma grande arma de soft power, né, de poder difuso que a Europa tem para influenciar o resto do mundo, né? Os clubes da Europa são conhecidos no mundo todo. Por exemplo, o Real Madrid é um grande clube da Espanha, juntamente com o Barcelona, né? Na Inglaterra você tem os famosos clubes da Premier League, como o Liverpool, Manchester City, Manchester United, né? O próprio Chelsea, e assim sucessivamente. O Inter de Milão na Itália, juntamente com o Juventus, Milan, né? O Bayern de Munique, que é o grande clube, digamos assim, um monopolista do futebol alemão, e o Paris Saint-Germain também, que é muito importante na França. Então, dessa forma, se a FIFA conseguir, para conseguir maiores receitas, conseguir expandir e conseguir equilibrar o futebol do mundo, dando condições de soft power para países como Brasil, Argentina ou eventualmente Estados Unidos, Arábia Saudita, futebol do Extremo Oriente, como o Japão, isso vai de encontro com os interesses da FIFA e vai de encontro com os próprios interesses das nações de terceiro mundo, né? Apesar de que a sede da FIFA é na Suíça, e a FIFA só está fazendo isso porque a FIFA não tem acesso aos direitos de transmissão da UEFA Champions League, ponto final, né? Mas, obviamente, o futebol brasileiro deveria se organizar justamente para que nós pudéssemos fazer com que a nossa influência cultural via um campeonato brasileiro mais forte, melhores presenças na Taça Libertadores da América, também melhores presenças em campeonatos mundiais, pudessem dar ao Brasil novamente o protagonismo que o Brasil precisa para influenciar culturalmente o resto do mundo. Bom, o que eu tinha para falar era basicamente isso. Se você gostou, curte, comenta, compartilha. Esse é um canal onde a gente precisa muito da sua participação e dos seus comentários. E se você tem mais alguma coisa a dizer, além de zoar o Flamengo pela eliminação, zoou em Botafogo também, pela eliminação até o momento, pode falar aqui nos comentários. E se você é do mundo futebolístico, por favor, coloque esse vídeo para ser divulgado, principalmente nas páginas relacionadas ao futebol. Muito obrigado, valeu e tchau!